Meu nome é Luiz Gustavo, estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre a lição dos adultos. Então pega sua Bíblia, pega seu bloquinho de anotação, porque o Resumeco tá começando. Lição de número 3 com o título Aliança Eterna. Mais uma vez, uma lição abordando sobre a aliança, mas não vai abordar de maneira tão extensa como nós vimos alguns trimestres atrás. A lição aborda a aliança ali no contexto de Deuteronômio, dá umas pinceladas de alguns temas importantes, e é por isso que ela traz o tema de aliança eterna. A ideia da lição é mostrar a correlação entre a aliança de Deus com o Evangelho, que o Evangelho sempre foi eterno, assim como a sua aliança, tá ok? Quando você pega ali Gênesis 17:7, Deus diz para Abraão: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A aliança que Deus propõe para Abraão é uma aliança que iria durar várias gerações. E falando em Abraão, o chamado de Abraão deixa claro qual o tipo de aliança que Deus pretendia com ele e seus descendentes. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditos na onde? Em Cristo Jesus. E Cristo Jesus vem da descendência de Abraão. Quando você vai em Gênesis 15, você vê o conceito de evangelho, o conceito da salvação ali. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Preste atenção, quando Abraão crê no Senhor e recebe a justificação de Deus pela fé, ele ainda tinha o nome de Abrão, ou seja, Abraão foi justificado antes de mudar de nome, antes de fazer os sinais da aliança que Deus pede. Logo ali no capítulo 17, Deus institui a circuncisão, mostrando que uma aliança requer compromisso. Quando nós falamos de aliança, fica um negócio meio frio e distante, passando uma ideia de um contratante e um contratado. A gente falou bastante disso na lição que fala sobre aliança. Esse era um tipo de uma maneira que Deus queria que o povo enxergasse sua aliança, mas existem outras maneiras também. Olha só minha plaquinha. Aqui tá, Gustavo e Lilian, escolha eterna e a data do meu casamento com minha esposa. Eu casei com minha esposa nessa data, eu firmei uma aliança com ela nessa data. Então eu estou querendo dizer o quê? Para o mundo, que a partir dessa data, algumas coisas na minha vida vão mudar para confirmar a aliança que eu firmei com uma pessoa. Então eu não posso mais viver como solteiro, eu não posso ter algumas atitudes que eu tinha antes de ser casado. E por quê? Porque não condiz com a aliança que eu firmei com a minha esposa. O conceito de aliança de Deus é exatamente isso, é mostrar que ao firmar uma aliança com o seu povo, esse povo precisa viver conforme essa aliança demanda. Pega ali Deuteronômio, vai lá na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 9, nós vamos ler o verso 5. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, nos diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ao Moisés relembrar o motivo de entrar em Canaã, Moisés destaca para o povo que eles estavam possuindo a terra por conta de uma aliança que Deus havia feito lá atrás com Abraão. Ou seja, eles não tinham nada de tão especial assim para herdar aquela terra. Na verdade, Deus estava fazendo o quê? Estava confirmando a palavra, a aliança que ele havia firmado com Abraão lá atrás. Agora volta ali em Êxodo capítulo 2. Quando você volta para Êxodo capítulo 2, versículo 24, presta atenção nisso aqui, ó. Quando Deus liberta Israel do Egito, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25 de Êxodo 2. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aquela nova geração de israelitas estava possuindo, iria entrar na herança que Deus havia proposto por causa de uma aliança que Deus firmou lá
no passado, assim como nós vamos herdar o céu devido a uma aliança que Deus fez lá no passado, na morte de Jesus. Então percebam que muitas das vezes a gente confunde um pouco as alianças, mas existem coisas que nós vamos receber devido a uma aliança passada. Mas isso não quer dizer que eu não sou povo de Deus. Tanto que é isso que Deuteronômio destaca. Volta lá em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Presta atenção nisso aqui que Moisés falou e a lição traz de uma maneira bem interessante. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos o que hoje aqui estamos vivos. Deus e Moisés reforça aqui para o povo o seguinte: olha, presta atenção, não é porque a gente fez a aliança lá no passado com Abraão, Isaac e Jacó e seus pais saíram do Egito, que nós não vamos reforçar essa aliança hoje. Essa aliança com eles eu já fiz, eles já deram um vacilo e não entraram em Canaã, mas hoje estou reforçando com vocês essa aliança. É isso que Deus nos traz à tona, preste atenção. Eu estou reforçando com vocês esta aliança. E o capítulo 5 de Deuteronômio tem como título a repetição dos 10 mandamentos. E por que? Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança, olha, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Parte da aliança de Deus era a obediência e observância dos 10 mandamentos instituídos lá atrás no Monte Sinai e gravado no coração de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos a tendência de achar que os 10 mandamentos vieram com o povo israelita quando saíram do Egito, mas não, quando você analisa todo o contexto ali histórico, você percebe que os patriarcas já guardavam os mandamentos de Deus. Quando você pega Jacó sabia que suas esposas adoravam outros ídolos, tanto que a primeira coisa que ele faz ao sair da casa do seu sogro é ele dá fim aos ídolos que estavam em suas tendas. Mas se não tinha os 10 mandamentos, como que ele sabia que isso era errado? Fica aí para você pensar. Assim como Abraão sabia sobre o adultério. Você percebe isso quando o faraó vê a mulher de Abraão e tenta pegar para ele. E Abraão tinha falado o quê? Fala que você é minha irmã para que eles não tentem tomar você de mim. E aí o próprio faraó percebe, nossa, quase que eu fiz uma besteira e peguei a sua mulher. Então o conceito, o princípio da aliança já estava no coração dos patriarcas. Como o povo de Israel viveu em escravidão, eles se esqueceram de algumas coisinhas, dentre elas os requisitos da aliança de Deus. Tá, mas não é um contrato que Deus firma com o povo. Nós temos que entender que, apesar de Deuteronômio repetir a respeito da aliança, ele não deixa firme que é um contrato, ele não deixa firme que a aliança é algo assim superficial e fria. Se você ir ali em Deuteronômio 8, Deuteronômio capítulo 8, você vai perceber que Deus faz um comparativo com o povo de Israel. Deuteronômio 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus deixa claro para eles que a aliança que ele queria ter com o povo era uma aliança tão profunda, assim como o relacionamento de um pai e um filho. Gosto de destacar que todas as casas têm suas regras da casa. Você já ouviu essa expressão? A regra da casa é: cada residência tem sua regra. Tenho certeza que seus pais tinham as regras da casa deles. E muitas dessas regras, na sua mente, quando você era mais novo, você acreditava que era baboseira. Mas quando você amadureceu, você percebeu que aquilo era uma maneira de seus pais te ensinar a ser alguém, ou de demonstrar amor por você. Por exemplo, quando nós aprontamos, a gente apanha, ou ficávamos de castigo. Isso não quer dizer que seus pais te odeiam, não quer dizer que meus pais me odiavam. Quer dizer que meu pai estava me repreendendo por amor, porque eles queriam que eu fosse uma pessoa melhor. Assim foi Deus com o povo de Israel. Todo o tempo, toda a repreensão que Deus traz para eles e traz para nós hoje, não é para nos castigar, é para nos mostrar que podemos ser melhores, podemos ser o povo especial de Deus, podemos ser o povo que vai anunciar o Evangelho. Deuteronômio 26, pega a sua Bíblia, nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 26, Deuteronômio 26, do verso
16 ao verso 19. Vou destacar o verso 17. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos teus caminhos, e guardarás os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que será por seu povo seu próprio, como te disse, e que guardarás os seus mandamentos. A intenção de Deus com o povo era que através desse povo o seu nome fosse exaltado. As pessoas reparam a sua estrutura familiar, reparam a sua base familiar na infância por causa da maneira como que você se comporta ou trata as outras pessoas. E assim você ouve alguns elogios de longe, né? Nossa, como seu filho é educado, nossa, parabéns, você educou bem o seu filho. Era isso que Deus queria fazer com a nação de Israel. Deus queria propor para eles que através da vida deles, o evangelho, a aliança eterna fosse pregada. E qual que é a aliança eterna? Que Cristo iria morrer por eles. Haveria um Salvador futuro, que eles deveriam aprender que é Deus quem nos sustenta. E eu e você somos povo especial de Deus. Assim, nosso papel é pregar essa aliança eterna que hoje nós chamamos de Evangelho Eterno. Nós somos salvos pela graça, mas a minha conduta de vida revela se eu aceitei ou não essa salvação. Então, se você aceitou essa salvação, se você deseja estar salvo no sangue de Jesus, feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus soberano Senhor, graças te damos por essa noite, graças te damos por esse dia, graças te damos por essa tarde, independentemente de onde estamos assistindo esse vídeo. Por favor, Pai amado, nos ajude a entrar na aliança eterna através do sangue de teu Filho. Nos ajude, através das páginas de Deuteronômio, a entender o seu amor por nós. Nos faça seu povo, Senhor. Nos faça criaturas à sua imagem. Fique conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você se considera um povo de Deus, um ser escolhido, digita aqui nos comentários: eu sou o povo de Deus, eu sou escolhido por Deus, para que assim nós sabemos que você está a fim de levar o Evangelho Eterno para frente, tá bom? Antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal, faça parte das nossas redes sociais e não se esqueça, leia sua Bíblia diariamente. Forte abraço a todos e que Deus os abençoe.